Quando pagar o ITCMD no processo judicial? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista em inventários e no ITCMD. E hoje vamos conversar sobre esse tema que sofreu uma alteração recente com a apreciação do tema 1074 pelo STJ, que você já deve ter ouvido falar aí, impactou diretamente a forma como o ITCMD vai, digamos assim, acontecer no arrolamento sumário. Tá? Então chega de conversa. Hoje vamos falar sobre, muito rapidamente, né, sem ficar passeando por artigos, por teoria, vou te dar aqui direto o resultado prático sobre o inventário no processo judicial como um todo. Então já adiantei, vou passar pelo arrolamento sumário, vamos ver como ele vai acontecer também no arrolamento comum e também no inventário judicial. Tá? Então, a primeira coisa é que muitos advogados acabam se atrapalhando nessa etapa a maioria das vezes que você tem contato com o inventário, você vê por razões didáticas o ITCMD sendo abordado no final, certo? E muitas vezes nem vê sendo abordado, né? Verdade seja dita. Muitos colegas acabam não tendo segurança para abordar o tema, então você vê o que eu acho absolutamente inapropriado, um conteúdo que se diz completo sobre inventário e você olha para aquele conteúdo completo e não tem nada sobre o ITCMD. Então, como é que esse conteúdo é completo se não tem nada sobre o ITCMD, né? Mas quando você tem o ITCMD, ele vem lá no final, tá? Só que a gente tem que fazer aqui uma reorganização de raciocínio. Esse fato de o ITCMD vir no final, quando você estuda o inventário, né, estuda lá o passo a passo do CPC, toda aquela coisa, não significa que você vai abordar esse tema, no seu caso concreto, só no final. Olha aí a surpresa, né, que muitas vezes acaba levando, né, o advogado a fazer com que o próprio cliente pague mais imposto, tá? Então, a primeira regra que eu quero colocar para vocês, e isso vai impactar em todos os 3 raciocínios que a gente vai trazer aqui. Esqueçam isso de que o imposto é a última coisa a ser vista. Tá? Esqueçam isso, esqueçam. Muitas vezes, né, a maioria dos colegas que estão chegando aqui, que tem contato com essa temática, raciocina assim, eu vou entrar, olha, veja aqui como você, se teve contato com esse tema, raciocina, e esse raciocínio está errado. Eu vou entrar com o meu inventário judicial, tal, e vai chegar um momento em que eu vou ter que pagar o imposto. Não, se você raciocina assim, está errado. Tá? Se você raciocina assim, há uma grande chance de você fazer com que o seu cliente tome prejuízo, pague mais imposto do que precisa. Tá? A gente vai inverter isso. A gente vai olhar para o imposto, olhar para... E aqui é óbvio, né? Não tem, a gente pretende fazer um encontro curto aqui, não tem tempo para a gente abordar todos os detalhes, mas aqui você precisa olhar para a legislação do seu estado e saber a partir de qual momento o seu cliente é obrigado a pagar o imposto no inventário judicial, certo? Você precisa entender que são vias separadas que eventualmente se encontram, tá? O procedimento, vamos falar assim de forma ampla, pelo qual se colhe esses bens, né, se recolhe esses bens para que haja transmissão aos herdeiros, essa é uma via. E a outra via é o imposto incidente nesses bens transmitidos. Precisamos raciocinar isso de forma diferente. Por que eu digo de forma diferente? Porque o legislador, quando ele foi lá e montou a legislação tributária, nem sempre ele olhou para essa legislação civil, essa legislação processual civil. Então, quando você se entrega, que essa é a ordem incorreta, nesse caminho da legislação civil / processual civil, esperando que numa sequência lógica você chegue à tributação, isso pode dar errado justamente por isso, porque o legislador ele não seguiu essa lógica que colocaram na sua cabeça. Tá? Então, é daqui que partimos. Vamos olhar isso de forma separada. A tributação é uma coisa e o meu procedimento é outra. E eles eventualmente vão se encontrar, mas eu preciso partir de caminhos separados, digamos assim, tá? E aí chegamos no seguinte, arrolamento sumário. Primeiro ponto aqui, direto. Jonatas, quando é que eu vou fazer o recolhimento do imposto no arrolamento sumário? Aí eu trago a regra geral. A nossa regra geral é quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Por que quanto antes melhor? Se eu tenho lá, tá todo mundo falando por aí que eu não preciso comprovar nos autos
o recolhimento do ITCMD, no caso do arrolamento sumário, e o meu processo vai ser extinto mesmo assim. Então, por que quanto antes melhor? Quanto antes melhor, porque o seu inventário, né, o inventário do seu cliente, ele só termina na prática quando o imposto está pago, corretamente pago, que é possível ao seu cliente fazer o devido, digamos assim, acesso aos bens, um registro, por exemplo, de um bem imóvel. Adianta o seu arrolamento sumário encerrar rapidamente, você não ter o imposto pago, o seu cliente querer registrar um imóvel e não conseguir? Significa que o seu inventário não acabou. Por isso que eu coloco quanto antes melhor. Porque você pode ter um arrolamento sumário que acaba rapidamente, né? É absolutamente possível disso acontecer. E aí, não, agora acabou. Agora eu vou lá resolver a parte da tributação. E aí o que acontece? Você olha para o órgão fazendário e encontra uma fila gigantesca. Uma fila de 6, 7, 8, 9 meses. E aí? Por que você não foi ao órgão fazendário antes? É esse o ponto. É esse o ponto. Então, quanto antes, melhor, tá? Jonatas, tem uma exceção a essa regra? Tem uma exceção a essa regra. Caso aí no seu estado esteja falando que o prazo de pagamento do imposto começa com a declaração, começa com a emissão da guia, aí você tem que tomar cuidado, porque quando você sensibilizar, digamos assim, o sistema, você está dando um start para que o prazo do seu cliente se inicie, certo? Então você tem que ter certeza de que, caso o seu estado funcione assim, são raros os estados, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte funciona assim, você vai ter que ter certeza que seu cliente tem dinheiro em caixa para conseguir fazer o pagamento desse imposto, certo? Falamos aqui do arrolamento sumário, tá? Falamos aqui do arrolamento sumário. Então essa é a regra. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, existe uma interpretação absolutamente equivocada do arrolamento sumário, tá? Que é o seguinte, quando, do seu relacionamento com o imposto, que é, não, tem escrito lá no CPC que é lançamento administrativo, então eu não preciso fazer nada, o fiscal vai fazer. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, porque as pessoas que estão falando isso por aí não estão te falando o seguinte. Muitas vezes a legislação ela traz lá que o prazo para recolhimento do imposto ele se inicia, por exemplo, com a homologação da partilha. E o que acontece quando ocorre a extinção do seu arrolamento sumário sem o pagamento do imposto? Ocorreu a homologação, não ocorreu? E aí você está esperando, com base nessa informação absolutamente equivocada, que o fiscal venha fazer esse lançamento administrativo. Quando ele fizer, vai fazer com 2, 3, 4 anos de encargos, certo? Então, muito cuidado com informações sobre TCMD que vocês veem por aí, tá? Tem muita gente que gosta sobre o tema, gosta do tema, eu respeito isso. Muita gente que eventualmente fala sobre o tema de maneira acadêmica, eu também respeito isso, tá? Mas temos que ter cuidado porque a prática muitas vezes traz algumas armadilhas, tá? Terminamos aqui o arrolamento sumário, né? Essa passagem é absolutamente relâmpago, tá? Agora vamos ao arrolamento comum e agora a gente começa a ganhar tempo, né? Acaba que falamos sobre bastante coisa nesse primeiro bloco do vídeo e agora o arrolamento sumário já vai ser um pouco mais rápido. Desculpa, o arrolamento comum já vai ser um pouco mais rápido. No caso do arrolamento comum, eu já vou abordar ele, tá? Comparando com o inventário, tá? O rito de inventário. Por quê? Temos basicamente aqui três formas, né? De três ritos, né? Digamos assim, do inventário judicial. Gênero, inventário judicial. Espécies, arrolamento sumário, arrolamento comum e inventário. E o que acontece? Dessas três, o arrolamento sumário é o único no qual a gente não precisa fazer a comprovação do imposto. Então eu abordei ele inicialmente e já temos aqui uma separação, digamos assim. No caso do arrolamento comum e do rito de inventário, teremos a comprovação do recolhimento em âmbito judicial, a princípio, nos dois casos. Tá? E qual vai ser a diferença? Existem várias diferenças e poderíamos ficar aqui umas 3 horas falando sobre elas, tá? Mas eu vou abordar, obviamente, o que me parece mais urgente para você entender e se localizar no tema. Há uma grande diferença que no arrolamento comum não vai ter uma outra parte interessada participando desse processo. Que outra parte interessada é essa? Geralmente a Procuradoria do Estado, que é um representante judicial do Estado, certo?
Qual vai ser o papel desse representante no inventário? Ele vai olhar lá para o órgão fazendário perante o qual você fez a declaração, perante o qual você fez o pagamento, vai colher de lá o parecer sobre essa matéria tributária e vai trazer, vai se manifestar no processo, certo? Esse órgão ele vai estar presente no rito de inventário e não vai estar presente no arrolamento comum. Isso normalmente impacta na própria velocidade do processo. É mais uma parte interessada para se manifestar, para eventualmente discordar, tá? E é aqui que você tem que ter muito cuidado e por isso que eu estou abordando esse tema. Existem outros, é verdade, mas é por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui. Você precisa entender o seguinte, o que normalmente vai acontecer. Normalmente porque o Brasilzão é grande, tá, pessoal? Então, a gente vê de absolutamente tudo por aí. A gente vê juiz tratando arrolamento comum como arrolamento sumário e a gente vê de tudo, tá? Então, eu vou passar a regra geral para vocês, conforme deve acontecer quando a gente obedece às normas, tá? O que normalmente vai acontecer? No arrolamento comum, o juiz vai pedir para você trazer uma comprovação de protocolo lá da Secretaria da Fazenda. E aí, eu estou falando Secretaria da Fazenda, em São Paulo e no Rio é Secretaria da Fazenda, em Minas é CEF, acho que no Mato Grosso é AGF, enfim, o órgão fazendário perante o qual você declara o ITCMD e faz esse pagamento, tá? No arrolamento comum, normalmente o juiz vai pedir para você trazer ao processo judicial um protocolo perante esse órgão, uma prova da realização da declaração perante esse órgão, ou a prova da declaração e do pagamento. Isso vai variar conforme a vara. Essa aqui é a verdade, tá? Então, muitas vezes o juiz vai lá e fala, olha, comprova para mim só o protocolo, não quero saber mais de nada, só para eu ter certeza que você foi lá e avisou da existência disso aqui, certo? Então, isso vai variar de vara para vara, tá? E muitas vezes dentro da mesma cidade, tá? Em cidades grandes, que você tem várias varas, isso varia dentro da mesma cidade. Isso é muito do entendimento mesmo do juiz, tá? Em relação ao inventário judicial, o rito de inventário, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque, em regra, a declaração e pagamento do imposto, aqui a gente vai ter algumas variações, não temos tempo para isso hoje, tá? Em regra, a declaração e pagamento do imposto vai travar o seu inventário. Vai travar o seu inventário. E aqui muitos advogados caem do cavalo pelo que eu falei lá no começo. Eu estou no meu inventário judicial aqui, eu vou esperar o juiz falar para eu pagar. Para quê? Aí vou dar um exemplo aqui em números, que eu já vi acontecer até com números mais cruéis, tá? O inventário veio rodando um ano, quando deu um ano, o juiz falou assim, comprova a parte do pagamento do imposto. Aí o sujeito foi à Secretaria da Fazenda, demorou mais um ano, e é aí que ele traz, certo? Se essa matéria tributária era toda conhecida, por que ele não levou logo no começo, quando esse inventário começou, ele já levou lá essa matéria tributária para ser apreciada? Essas filas correram juntas, quando o juiz pedisse, ele já ia ter esse resultado, tá? Então, muito cuidado com isso. No inventário, no rito específico de inventário judicial, cresce de importância a sua diligência perante o órgão fazendário. Aqui, aquela regra geral do quanto antes melhor é mais importante ainda, tá? Então, agora falando o resultado que eu preciso que você chegue. Onde eu preciso que você chegue? Eu preciso que você chegue no seguinte, no inventário judicial, quando o juiz te pedir, falar assim, comprove a parte tal, você não vai ao órgão fazendário, você já vai ter o resultado. É aqui que eu preciso que você chegue, certo? Ou então até antes, antes do juiz pedir, você já vai lá e peticiona nos autos. Tal, comprovação de declaração, pagamento e, importante, e homologação, certo? No ITCMD você precisa declarar, pagar e precisa também da homologação. Declarar e pagar, você pode declarar errado e pagar errado. A homologação é o ato perante o qual a autoridade fazendária olha para aquela base tributada, eventualmente paga e fala assim, essa base está correta, certo? Você traz isso ao processo, essa outra parte interessada, que é a procuradoria, vai olhar para essa matéria e vai falar assim, juiz, tá tudo certo, pode seguir em frente, tá?
Óbvio que eu fiz aqui um parêntese, tá? Principalmente para alunos meus, isso aqui que eu abordei em 15 minutos, né? É uma aula aí de pelo menos 1 hora, tá? Pelo menos, jogando baixo, tá? Então existem muitos detalhes que a gente aborda, mas aqui a ideia é uma outra. Eu sei que você está aqui muito provavelmente, né, atrás de informações para ontem, precisando tomar uma providência, então aqui é uma forma da gente ter um mapa geral da coisa, digamos assim. E já que você está falando de TCMD, aqui vai aparecer um vídeo nesse momento sobre esse tema. Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que tem absoluta ligação com o que você está vendo aqui agora, tá? Que é um erro muito cometido pelos advogados quando fazem essa declaração. Levem isso a sério, tá, pessoal? Porque não adianta nada você ir lá fazer essa declaração, tá? E a sua declaração está errada. Aí o que vai acontecer? Notificação, e vai, e volta, e corrige. E muitas vezes você começa a brigar com o fiscal, acha que o fiscal implicou com você, e não tem nada disso. O fiscal está mais torcendo para você acertar tudo de primeiro. Vai ser menos um processo na mesa dele, tá? Então vou deixar um vídeo aqui muito importante para vocês assistirem. Se eu conseguir te ajudar, deixa o joinha aqui pra gente, é bastante importante, tá? Hoje eu tô num cenário diferente, para dizer o mínimo, eu tô na casa dos meus pais, então fugi aqui, tá cedinho ainda, vocês devem estar escutando os pássaros cantando ainda. Tô aqui nos fundos, na área de lazer, gravando esse vídeo, tá? Mas deixa aqui o joinha, se inscreve aqui, tem um botão vermelho aqui embaixo tem um botão vermelho em que você consegue se inscrever no nosso canal e acompanhar os vídeos que a gente libera semanalmente sobre o ITCMD e sobre inventários. Eu acabo falando um pouco mais assim sobre ITCMD porque eu percebo que há uma carência muito grande sobre esse tema, tá? Mas aqui a gente aborda inventários e aqui embaixo você que está abordando esse tema, procurando esse tema, muito provavelmente, né, com um caso aí na mão que você precisa tomar alguma providência. Aqui embaixo eu vou deixar um link para uma aula gratuita, tá? Para você poder se aprofundar nesse tema, tá? É só você clicar aqui que a gente vai ter um outro encontro separado aí, mais longo, tá? Em que eu abordo vários conceitos importantes aqui nessa temática e com um pouco mais de calma, né? Aqui precisamos de um vídeo um pouquinho mais curto. Nessa aula gratuita aqui a gente vai ter um encontro um pouco mais longo e eu coloco muitas informações absolutamente importantes para a sua atuação nessa área lá, tá? Então é isso, muito obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima.